Olá, tudo bem? Hoje é quarta-feira, a gente está dando continuidade aqui, todos esses dias, tá, gente? Ainda não acabou, eu fiz quando acabar. Ó, a dança das energias. E a gente vai falar hoje dos parasitas mentais. A gente estava falando até então, a gente vai fazer um desfecho aqui, são 2 parágrafos bem curtinhos, que eu vou ler rapidinho para fazer uns comentários para vocês, falando sobre a parte física, né? A gente já viu que tem um intercâmbio, que na realidade você tem tanto a parte energética, extrafísica, que existem... O que você está rindo? É costume, né? Você está rindo que você não está conectada com essa coisa toda. É que eu prefiro rir do que chorar. Você falar em parasitas, em vermes, germes e o diabo 4, né? E aí você tem os mentais, ou seja, você tem tudo quanto é lugar. Não adianta achar que não, porque você tem. Você tem, eu quero dizer, não que você tem dentro de você, porque você tem dentro de você, mas assim, no mundo, né? Então você tem em todos os lugares. E a gente é propício para fazer essas cocriações ou para abrir brecha, tanto para a parte física quanto para a parte extrafísica. Eu tenho um pequeno cachorrinho que está se movimentando para sair aqui, mas acho que ela vai ficar aqui um pouquinho, depois a gente abre para ela. Bom, vamos lá. Então, aqui parasitas intestinais. Normalmente afetam o trato intestinal, espoliando sua alimentação e causando diversos distúrbios físicos. Então a gente sabe que esses parasitas, eles estão ali e estão se alimentando dos nutrientes que a gente consome, né? Então imagina que se a gente tem muito desses parasitas no intestino, a gente vai ficando com deficiência porque vai para eles. Olha que belezinha. As coisas boas, a parte boa, ele vai lá e vai dar um jeito. Além do que, a gente sabe que ele vai causando um problema, porque se eles se multiplicam muito, né, eles acabam indo para a corrente sanguínea e depois vão parar em outros lugares. Aí você fala, mas é possível a gente ficar sem parasitas? Eu acho que não, é por isso que a gente tem que desparasitar diversas vezes. Foi a primeira vez que eu fiz uma desparasitação da forma como antigamente se fazia, que é aquele, acho que é Hilda, enfim, é uma tintura que eles falam. Então eu tomo ivermectina, tomava sempre, né, coisa que é industrializada, que é legal, que é bom, mas também tem essas outras que parece que elas vão pegar um espectro mais amplo. Então, de tempos em tempos, a gente não pode ter pudor para tomar vermífugo, né? Mas a gente não vai conseguir tirar tudo, a gente dá uma minimizada na situação. A questão é que a gente não deixe sair do controle, porque é muito difícil, né, gente? A água, os alimentos, as frutas, então a gente está cercado desses bichinhos. A gente não pode ficar neurótica, mas a gente tem que ter um certo cuidado. Bom, um paralelo que eu queria fazer aqui, quando eles se alimentam dos nutrientes, não é diferente, vocês vão ver aqui nos parasitas mentais. Só que o nutriente deles é outra coisa, é a nossa energia vital, quando ela é trabalhada de forma negativa, por exemplo, é que elas vão atrair esses seres. Mas calma lá, vamos ler o último parágrafo falando sobre físico, né? Eles estão dentro da gente o tempo todo, né? Então aqui a gente está falando dos parasitas intestinais. E podem ficar latentes uma vida inteira, ou seja, sem fazer nada, enquanto o sistema imunológico estiver forte para combatê-los. Aqui, na verdade, a gente está falando de germes, de vidas parasitárias, né? Sejam eles quais forem, entenda-se, né? Por germes, vírus, bactérias e pelos parasitas que a gente pensa aqui naquela... Eu sempre brinco, né? Que eu tenho uma lombriga aqui dentro, que eu tenho a Clotilde. E desculpa a questão Clotilde, não é nada pessoal, não. Eu só dei um nome para ela, podia ser qualquer nome, né? Lúcia, Ana, Ronalda, sei lá. Eu sei que às vezes eu tenho aquelas gulas de comer as coisas e falo assim, gente, não sou eu, ela é uma briga que está em mim. Então é isso. Então a gente viu a parte física, vamos lá para a parte extrafísica. Parasitas mentais. Temos a sua réplica mental no mundo extrafísico. Olha que louco, né? Então o que a gente tem aqui, a gente tem também no mundo extrafísico. Já que um repercute no outro, mudando só a densidade da matéria. Então essa coisa da gente achar que o mundo material, ele é único, ou que ele é dispar, que ele é totalmente diferente do mundo espiritual, muita gente não fica se debruçando sobre esses assuntos e acha que o mundo espiritual, ele é lá longe, por exemplo, quando eu morrer eu vou pro céu, eu vou pro inferno, e fica bem longe daqui, né? Mas, assim, olha, não existe muita diferença, porque o que é em cima como é embaixo é em cima, né? Como é dentro é fora. Então, a grande verdade, a grande realidade são só densidades diferentes.
E nós temos o perispírito, por exemplo, que ele é semimaterial. Então, várias e várias densidades para alguém. Para uma entidade que ela já está muito avançada, né? Um arcanjo está avançado, mas não tanto. Quer dizer, perto da gente é um mestre, mas tem seres que estão mais adiantados ainda. Então, quanto mais adiantado, é menor a densidade, maior a rapidez, maior a fluência, maior a realização, maior tudo, né? Mas a questão, então, que tem densidades diferentes. E para a gente no perispírito, ainda que a gente não consiga detectar com a visão, porque a nossa visão ela é muito curtinha, muito pequenininha para alcançar, né? Tanto no espectro visível quanto auditivo, a gente tem uma limitação muito grande nessa densidade com esse corpo. Mas o perispírito ele é semimaterial, então para aqueles que estão mais adiantados vão ver até como material o perispírito. Bom, então tá bom. Então, não sei se isso foi uma boa notícia, acho que foi má notícia, né? Que essa réplica que tem no mundo extrafísico e um repercute no outro, né? Só mudando então a densidade da matéria. O segundo parágrafo aqui vai falar o seguinte: o que está no mundo extrafísico, aqui é interessante, onde tem origem o quê? Tem origem independente e anterior ao mundo físico. Então, aquilo que você vê no mundo extrafísico é primeiro surge lá. E então, anterior aqui que diz, é porque foi, né, o primeiro que surgiu. E a origem independente. Bom, mas existe um intercâmbio constante entre essas duas realidades. Então, entre essa realidade extrafísica e a realidade física. E aí vocês vão ver como e por quê, né? Que o que acomete esses parasitas mentais, como que eles se criam, como que eles nos influenciam, como que eles influenciam o nosso corpo, como que outras coisas acontecem por conta deles. As mentes enfermas, olha isso que legal, as mentes enfermas, não é que é legal a situação, mas que interessante com o que acontece, produzem nuvem de larvas mentais e tanto adoece o corpo como a alma. O homem comum deixa extravasar do seu campo mental os acessos de cólera, intemperança, desvarios de bebida e sexo. Então, quando você fala da intemperança, é quando você está bastante distante do equilíbrio. Lembra como a gente falou no vídeo anterior, ou até do Caibalion, sobre a questão dos polos, que o equilíbrio é o caminho do meio? Então, a intemperança é quando você fica absurdado com alguma coisa, fica tomado pela ira, né? Algum desses polos. E aí, o que acontece é quando isso se dá, quando isso se passa, você mexe em demasia ali com o meio e com você por um ato de desequilíbrio, né? Imagina uma pessoa começa a gritar, ela começa a fazer um escândalo por alguma coisa que a contrarie, aí você fala, puxa, mas ela não tem razão? Ela não vai resolver as coisas desse jeito, ela só vai criar mais caos, mais problema, mais confusão. Você fala, mas de vez em quando não é bom? É bom você ser firme, é bom você ter a atitude correta, mas você ter esse desequilíbrio, muito provavelmente você vai levar a situações ruins e começa você a ser o primeiro prejudicado, né, por essa intemperança. Acessos de cólera, então essa coisa da fúria, né, eu acho que estava um pouco a intemperança mais voltada, né, para a questão da emoção, da raiva e do gostar de alguma coisa, do não gostar, então fica nessa coisa da cólera, quando extravasa, né, da cólera, da ira, desvarios de bebida e sexo, então o abuso, o abuso, né, quando você usa de forma inadequada da bebida, a pessoa bebe muito, então são comportamentos que vão fazer com que você abra campo para que esse tipo de parasita mental se crie ali, né? E sexo também, porque o sexo é uma ótima fonte de criação, mas ele pode ser, aqui é um planeta das inversões, então ele pode ser também um fato causador de problemas, quando você não sabe usar. Então, feito com amor, feito com uma troca que enriquece as duas partes, maravilha, mas quando existe um excesso, primeiro para fugir, né? Às vezes a pessoa fica viciada, né? Os ninfomaníacos da vida, fugir de alguma coisa e aí acaba se viciando naquele tipo de prazer, ou subjugar, desvios sexuais também, onde ao invés de ter uma parceria e uma troca boa para os dois, de repente um subjugando o outro, ou tentando, enfim, submeter mesmo, né? Subjugando sem respeito, sem ou até abuso, né, de menores ou pessoas com fragilidades.
Então, aí você está vendo usar o sexo como uma forma de controle, de vexação para outra pessoa, de abuso. E aí você tem verdadeiramente uma abertura, né? Então, uma pessoa que ela faz o mal para outra, mas ela também, graças a Deus, leva, né? Tipo, a satisfação de ver a vingança realizada, né? Não sou uma pessoa que está cultivando a vingança, não. Mas se a pessoa não sabe ter esse equilíbrio e tem essa maldade, ela já vai. Aqui, sabe quando fala assim, aqui se faz, aqui se paga? A gente não está vendo, né? Mas ela está cavando o próprio buraco, já está levando. Então, pelo menos essas leis, assim, a gente já fica melhor de ver, né? Que de algum jeito a pessoa está se dando mal. Vamos lá, o que mais aqui? Micro-organismos energéticos exógenos. Aqui eu vou falar uns exemplos que são bem interessantes que ele aponta sobre esses micro-organismos, que têm os nomes do que a gente conhece, não gosta. Mas olha que interessante, eles são extrafísicos. Eles devem ter aparência similar, né? Ó, baratas. Então não pensa na barata física, pensa nessa barata extrafísica. São animais de hábitos noturnos. O fluido que serve de alimento para esses seres tem hábitos noturnos. Ó, eles absorvem o hálito mental eliminado pelas ações e pensamentos dos boêmios devido ao resíduo acumulado em seu duplo etérico, oriundos de bebida, tabagismo, drogas, maledicência e anedotário inconsequente. Esse anedotário inconsequente, assim, sabe quando tem aquela verborreia, enfim, a pessoa começa a falar demais e aí ela, de repente, se alegra com a maldade, com a coisa para os outros, começa a contar piada de mau gosto, enfim, aquela pessoa que ela não tem, ela tem aquela maldade que exala na fala dela, né? E então são essas duas coisas, que é a maledicência e o anedotário inconsequente. E as drogas, né, de uso aqui, então diz que tem um hálito mental da pessoa que vai dormir e que teve essa vida assim à noite, né, fazendo uso dessas coisas todas. E as baratas, que a gente não gosta, ela vai estar lá para absorver. Então imagina que está aqui, ela é no extrafísico e ela está aqui, esse bicho horripilante assim, e pegando essa energia mental que foi produzida sua e que ela teve uma qualificação bastante negativa, né, que não foi muito positiva. Então, quando a gente sabe disso, principalmente a gente que é mulher, né? Opa, deixa eu ver já o que eu falo, beber pouco, não vou fazer as coisas que não, porque assim, se tem um ser na face da terra que não é amigo de barata, é mulher. Homem pode gostar ou não, quer dizer, gostar ninguém vai, né? Só aqueles doidos que faz o circo com barata, mas a mulher, ela é inimiga, não sei, diz que tem uma coisa que vem dos antepassados, né? Vai ver que é porque a gente tem uns buracos abertos aqui e lá atrás, né, na época das cavernas, acho que a mulher tinha verdadeiro medo ali, né, de acontecer alguma coisa. O homem também tem uns buracos, mas vamos falar disso não, mas eu imagino que para a mulher é pior. Bom, então tá bom. Agora vamos para a aranha. Aranha, gente, eu detesto aranha também. Não gosto de aranha, mas olha só que interessante onde elas ficam. Elas têm predominância, fala no livro, que essas aranhas extrafísicas, elas têm predominância por hospital. Vamos entender por quê? Animais carnívoros que se alimentam principalmente de insetos, se alimentam do teor fluídico dos pensamentos desleixados e mórbidos emitidos por quem se entrega ao sofrimento e não zela pela educação íntima das suas emoções. Aqueles que procuram acusar os outros como responsáveis pelas doenças que eles desenvolveram por não cultivarem hábitos edificantes. São vistos com mais frequência em ambientes hospitalares e podem, através das picadas, comprometerem o duplo etérico. Perda de energia vital, além de favorecer além de favorecer sintonias com entidades desencarnadas de baixo teor vibratório. Então aqui, ó, vocês podem observar que ele fala de início sobre como esses animais na parte física eles são, né? E a gente sabe que eles são carnívoros e que eles se alimentam principalmente de insetos. Dizem que eles fazem a teia, né? Aqui quando a gente vê aqui na nossa casa, algum lugar assim, na nossa casa a gente tira na hora, não dá muito tempo, né? Mas enfim, e eles vão se alimentar dos bichinhos que vão caindo ali. Então, sabe essa energia mórbida? Por que tem muito nos hospitais? Porque muitas pessoas estão com uma doença terminal, estão sofrendo bastante, né? Então, isso acho que vai aquela energia de morte, de sofrimento, de dor. É equivalente, porque ela é carnívora, né? A se alimentar do fluido qualificado por esse sofrimento, essa dor e essa possibilidade de morte ou proximidade da morte, né?
Então, são as aranhas astrais, fazendo uma comparação aqui com as aranhas físicas. E outras coisas mais aqui também, né, que a gente viu das aranhas aqui, porque quando você não tem hábitos edificantes, né, porque até o Espiritismo ele fala sobre a questão do suicídio indireto, porque a pessoa quando ela não tem, ela é desleixada com o que ela come, ela não tá nem aí para cuidar da saúde dela, pelo contrário, ela faz um abuso, né, que é o abuso assim de bebida ou de cigarro, de coisas que tais, ela está também exalando um fluido, né, que é ligado a esse desleixo, esse descuido, né, o sofrimento das doenças. Então, tem situações aqui que atraem esse inseto, esse parasita mental. Podem ser, eu não sei se é inseto, gente, talvez eu tenha até falado errado, porque acho que a aranha é aracnídea, né? Desculpa, então realmente. Mas é que eu estava tentando classificar o extrafísico. Elas podem ser observadas para quem tem um olhar, tá? Porque não é todo mundo que vai conseguir ver isso aqui. Eu acho que para quem é muito treinado, tem uma mediunidade ou, enfim, uma visão espiritual mais avançada, ou para o espírito mesmo fora da matéria e vai conseguir ver. Ou pra gente dormindo, né, quando a gente faz uma projeção astral, eu nunca vi, mas eu já vi em filme, né, tipo Matrix, que aparece. Podem ser observadas na boca, nos olhos, olha que horrível, gente, genitais, poros da epiderme, aonde a energia extravasa de maneira mais abundante. Dependendo da intensidade dessas picadas, poderão desenvolver processos inflamatórios cutâneos e ulcerações de difícil tratamento. Então, veja como uma coisa influencia na outra. Quando aqui está falando nesse último parágrafo, dependendo da intensidade dessas picadas, isso se dá em algum dos corpos sutis. Eu acho que aqui vai ser no perispírito, no primeiro, né? Mas imagina que daí você pode ter problemas que você não consegue curar direito. E elas realmente fazem isso. Então, uma coisa interfere na outra. Então, às vezes, você tem uma coisa que você não sabe a causa. Ah, foi uma aranha física. Poderia ter sido, porque ela vai dar problemas assim, né? Mas nem sempre, então pode ser no plano extrafísico. Lacraias. São vistas muitas vezes na parte interna e externa dos genitais das pessoas com o uso desequilibrado do sexo. Comprometem a vitalidade do hospedeiro, diminuindo a sua imunidade e favorecendo o aparecimento de doenças ligadas aos genitais, como HPV. Então, a lacraia está intimamente ligada ao sexo. E aqui pense o uso desequilibrado do sexo, como a gente estava falando, né? Ninfomaníacos, pessoas que usam de forma inadequada, né? Para si mesmos, de forma degradante ou para terceiros. Então, esse tipo de energia vital, quando a energia vital ela é degradada com essa questão sexual, né, não um sexo adequado entre duas pessoas que se gostam e que tem uma troca gostosa e boa, que vai edificar, mas que vai para o extremo oposto, né? Então, aí você pode ver essas lacraias, né, que devem ser muito bonitos, que horror, né? Formigas, parasitas energéticos raramente visualizados. E os efeitos das suas ações podem causar efeitos como dores articulares, lesões de pele e prurido. Olha que coisa louca, né? Essas formigas como seriam, né? Mas tudo que a gente está falando, a gente está falando sobre esses seres extrafísicos. Mas pensa então que você está sentindo dor articular, lesão na pele e prurido, pode ser isso, pode estar no extrafísico. Aí você fala, mas o que foi? Então foram essas coisas de você ter orgulho, pensamentos ruins, doença causada por uma imprevidência, um vício em reclamar e falar que os outros são culpados por aquilo que você tem, não assumir responsabilidade, o abuso de droga, de sexo, o abuso de todas as coisas em detrimento da sua saúde, falar mal dos outros, querer mal os outros, enfim, tudo que é coisa ruim, você vai abrindo brecha dependendo do que você fez para você ter esses parasitas, seja um ou outro, né? Como surgem as larvas e as bactérias energéticas? Agora vamos entender como que elas surgem. Micro-organismos mentais estão em todos os lugares, assim como germes. Em estado de latência, elas ficam esperando as condições para que ocorram. Então, não é que você pura e simplesmente criou, elas estão em todos os lugares. Alguém criou, você pode ter criado, o outro criou também, né? Ou se criou ali,
Qual foi o início? Não sei, mas elas estão em todos os lugares como germes, né? Bom, pelo corpo físico, para você pegar os micro-organismos, você pode ser ingerindo água contaminada ou alimentos contaminados, né? Aqui, aliás, está falando mais de parasita, né? Aqui não está falando dos germes em si, mesmo que possa ser, né? Por exemplo, a cólera ou qualquer doença intestinal que pode ser causada por bactéria, pode estar na água, pode estar no alimento. Mas pensando em outros parasitas como, sei lá, lombriga e... Só penso na lombriga, né? Acho que eu devo ter uma lombriga gigante aqui. Mas, não, eu matei ela. Até falei, puta, matei a Clotilde esses tempos que eu falei pra vocês que eu fiz uma desparasitação. Mas, enfim, seja qual for o tipo de verme que você tem, é parte disso. No campo energético, como que se dá isso aqui, ó? Com o aparecimento de ideias desequilibradoras. Eu nunca vi essa palavra, o dicionário também não está reconhecendo não, mas no livro tinha, né? Então, com o aparecimento de ideias que desequilibram a mente humana, como o que a gente falou então, ó, sexualidade exagerada, fixações mentais de ódio, vingança, ciúmes, desejos incontidos de alimentação excessiva, bebidas alcoólicas e drogas. Nisso entrou uma coisa que a gente não tinha falado, né? Quando você tem aquela compulsão por alimentação. Então, aí não basta uma compulsão, que ela já é a repetição desse desejo incontido por alimentação. Sim, né? É que eu fui redundante mesmo aqui. Mas o que diz, então, é que até isso é um problema para você abrir brecha para esses parasitas mentais. Uma mente invigilante ou enferma, né, ela emite material mental que flui de forma constante, formando no primeiro momento um campo de energia alterada, com descargas fugazes. O pensamento vai se repetindo, emoções se fortalecem, a atmosfera mental se torna mais densa, agregando no seu meio os fluidos grosseiros que estão naquela faixa vibratória. Então aqui vocês percebam como é que se dá isso? Então, tudo, como são parasitas mentais, tudo vem da mente. Então, quando sua mente cria as bizarrices do sexo, do desejo incontrolado que vira vício, por toda e qualquer coisa, pelas emoções muito baixas, como vingança, ódio, ciúmes. Então, tudo isso que se repete, que vai se repetindo, que entra num ciclo vicioso, ela vai fazer com que sua atmosfera mental esteja mais densa, pesada. Por quê? Porque aquelas emoções correlatas que alimentam, aquelas ideias que se repetem, trazidas pela emoção como no ciclo vicioso, um trazendo o outro, vai fazendo com que a coloração da tua energia vital, que transborda do teu corpo, lembra do duplo etérico? Vai transbordar, toda isso, essa energia vai ficando contaminada por aqueles pensamentos que vão se repetindo com a carga emotiva que tal. Bom, então eu tenho uma atmosfera densa, horrível, né? Horrorosa com horrível, e aí vai atrair esses parasitas. Não tá nada favorável para mim, então é melhor eu me educar, fazer reforma íntima, hein, galera? Porque senão a coisa fica feia para nós. Vamos lá, o que tem aqui? Essa mente invigilante ou enferma. Bom, a mente invigilante é que ela não para pensar, ela só reage às coisas. Só reagir às coisas, porque uma primeira reação nossa, normalmente, é de repulsa, de raiva, de agitação, né? A falta desse controle, desse equilíbrio. Se eu sou uma pessoa mais comedida, que já tenho mais maturidade, eu tenho uma contrariedade, mas não me deixo levar pela emoção, paro, tomo meu tempo, no silêncio eu me refaço, pego aquelas coisas que me são contrárias, contraditórias, vou dar uma pensada nelas, o que não é meu eu jogo de volta para o universo, deixo que cada um se entenda com as suas bizarrices, com a sua imaturidade, porque não é problema meu e imaturidade do outro, ainda que o outro tenha me ofendido. 77 vezes 7, o número de vezes para o perdão, perdoa e deixa ir. Ah, Carla, mas você não sabe, aquela pessoa, sabe o que é? Ela de forma reiterada, ela está sempre repetindo o erro, e ela me trata mal, me trata de forma que me faz sempre triste. Se afaste. Ninguém aqui tem que ficar convivendo com quem te trata mal, é questão de dignidade. Se trate bem,
trate todo mundo bem, mas mantenha por perto só quem merece a sua companhia. Isso não é ser egoísta, isso é preservar o seu ambiente interno. Eu dou várias chances para as pessoas quando eu vejo que essas pessoas não vale a pena. Não, todas as pessoas são irmãos, são filhos de Deus, mas cada um está numa frequência vibratória e não é que eu seja melhor do que o outro seja pior, mas pura e simplesmente porque às vezes o outro está polarizado em alguma situação de vida, às vezes o outro tem menos, às vezes o outro tem mais que eu financeiramente e ele acha aquele que tem menos que eu sou arrogante, aquele que tem mais acha que eu sou pobre. Eu estou dando um exemplo meio tonto aqui, meio tosco, mas é aqueles que mais acontece assim no primeiro momento, quando tem muita desigualdade, né? Então, e a imaginação das pessoas, porque a parte financeira é uma coisa que acaba pegando muitas vezes. Então, seja porque for, não significa que você seja melhor que o outro, significa que se preserve e não queira por perto que não merece a companhia. Você tem muito para dar, eu sinto que eu tenho muito para dar e que existe uma troca muito boa entre as pessoas e eu sou a melhor amiga do mundo, eu sou a melhor pessoa do mundo. Mas eu não tenho que ficar do lado de quem não reconhece isso. Aí você fala, ai, mas você não quer fazer amizade com os outros, com as pessoinhas? Não é isso. Acontece que isso eu tô dando como conselho para você, que é algo que eu faço comigo. Porque não é ter raiva, aí que tá a diferença. Porque as pessoas têm aquela coisa, assim, de ter raiva do outro, de achar que o outro isso, outro aquilo. Não, deixa, entrega para Deus, entendeu? O outro, cada um tem seu caminho. Aquelas pessoas que têm afinidade com você, que estão seguindo o mesmo plano, segue junto. Se tiver um outro momento, aquela pessoa que estava não tinha uma sintonia, talvez ela passe a ter, pode ser que ela enxergue coisas em você, você enxergue coisas nela e tá tudo bem, né? Ninguém é inimigo, mas as pessoas andam mais próximas com quem elas podem trocar alguma coisa, isso ser benéfico. E não é só, eu não estou dizendo aqui de interesse não, eu estou dizendo de boa vontade, né? Porque tem gente que olha pra gente com tanta má vontade que não vale a pena. Bom, então tá. Então a gente viu aqui que essas mentes, né, que são as mentes enfermas, as mentes em desequilíbrios, que elas vão produzir essa energia muito densa, grosseira, e vão ficar numa faixa vibratória muito ruim. Bem, o que acontece aqui? Ó? Nesse ambiente ainda podem unir-se energia mental e magnetismo de espíritos desencarnados e desequilibrados que sintonizam com aquele sentimento. Então, gente, ó, não bastasse, você abaixou a vibração porque você está exalando ódio, raiva, ciúmes, inveja, o diabo 4, né? Todas as coisas ruins. E você vai atrair, então vai abrir brecha para esses parasitas que a gente já viu. Isso não é legal, ó, vocês vão ver o que eles fazem. Mas não é só isso. Quando você faz tudo isso, você também abre sintonia para espíritos desencarnados muito ligados à matéria, né? Que por vontade própria, ou por indução, ou por utilização de espíritos maléficos, podem fazer com que essas entidades, aí a gente vai ver os ovoides no final, mas vamos pensar naqueles espíritos que estão pura e simplesmente necessitando de algo que você faça, como a bebida que você bebe, e aí você toma alguma coisa de álcool que vai fazer com que essa pessoa morreu viciada no álcool, se ela ficar perto de você, ela vai absorver aquela energia, aquele hálito mental que você vai exalar. O que é esse hálito mental, Carla? Essa energia mental que despreende. E do que é feita essa energia mental? Tudo é feito de energia vital, que vai se transformar em todas as coisas. A gente já viu que é o tijolinho de construção. E aí você vai ficar privado de energia, porque a pessoa está te sugando, aquela entidade está sugando, e ela está colocando ideias na sua mente para que você consuma mais e mais álcool. Por quê? Porque ela quer beber e não pode. Quando você bebe, você está dando alimento para ela. Então, isso é um dos exemplos, tá? Mas qualquer energia baixa que você tenha, você vai estar atraindo, você naquela faixa vibratória que você estagnou, quem pensa parecido. Por isso que essa vida é um grande espelho. Se eu só tenho maledicência no meu coração, se eu sou uma pessoa fofoqueira e maldosa, invejosa, o que eu faço? Eu faço um grupinho de meninas que falam mal da outra. Por quê? Porque tem inveja da outra, entendeu? Então é assim que se passa. Que mais que a gente tem aqui que é interessante? Ambiente repleto de matéria tóxica e doentia. É esse que você vai cultivar, você ficar cultivando o hábito ruim. Esse campo que você tem, ele vai começar a pulsar como um organismo vivo, podendo emitir cores e odores. Olha que coisa louca, né? Então, assim, imagina que você veste... Quando você vai sair de casa, você não se veste de saco de lixo, né? Você se veste com uma roupa bonita. Da mesma forma, quando você, no seu dia a dia,
Se você ficar fazendo essas coisas que falam, o que acontece? Você vai estar com o lixo de energia, tua energia vai estar preta, sei lá, com umas cor feia, né, meio amarronzada, verde, amarronzada, sabe assim, tipo cor de cocô? Sei lá, vai misturar todas as cores, assim, umas cor feia, e aí pulsando uma coisa fétida, né? Imagina que tem até um odor fétido daquela pessoa que é fofoqueira, que é maldosa, toda aquela maledicência dela, porque ela tem a sombra, nós temos a sombra, né? Todo mundo tem sua sombra, mas a pessoa que é fofoqueira, ela tá pondo a sombra dela para fora e emite no outro, como se o outro fosse aquilo que ela detesta, ou aquilo que ela não alcançou, que ela não fez, né? Aquilo que ela queria ter feito, mas ela ficou com raiva porque não conseguiu, e de forma inconsciente está projetando a sombra. Quando ela está fazendo isso com essa inveja toda, com essa maldade toda, falando mal do coleguinha ou da coleguinha, ela vai se vestindo com essa energia vital que antes era bonita e que vai ficando feia, né? Horrível. E aí ela vai tendo doença, vai tendo problema. Vamos ver aqui por quê. Gente, acabou, deu 30 minutos aqui, eu queria falar mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui, só para acabar esse vídeo de hoje. Meio propício formado para o aparecimento desses micro-organismos que agirão nos corpos sutis do hospedeiro. Bom, então é isso, essa matéria densa, ela vai ser uma brecha, né, uma abertura, tanto para os espíritos que são ainda muito densificados, que não quiserem ir para a luz, como vai ter uma brecha para esses micro-organismos mentais, tá bom? Eu não sei o que sorrir aqui, porque a coisa não é bonita, né? A notícia não é bonita. Mas era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês, que é para a gente orar e vigiar, né? Como Cristo deixou e ensinou para a gente, para modo de não ter essas coisas, né? E lógico que todos nós caímos, a gente está em constante aprendizado, mas a questão é que a gente tenha conhecimento, porque conhecimento é poder. Porque daí quando a gente se pegar, vou falar mal de alguém, ai não, melhor não, né? Melhor eu não fazer isso não, porque eu não quero ficar cheio de parasita, então deixa o amiguinho seguir a vida dele até que ele tenha compreensão. A pessoa está fazendo alguma coisa errada? Conversa com a pessoa, não fica falando mal pelas costas, né? Aí você vai entender que talvez ela não esteja fazendo alguma coisa errada. Se você acha que ela tá e ela não acha, tá tudo bem, deixa ela se decidir se ela tá ou não. Você fala seu ponto de vista e tá falado, né? Então, assim, deixa com que cada um cresça, siga seu caminho. Se for para falar de forma educada, fala sobre atitude, não fala sobre quem a pessoa é. Aí você fala, Carla, que você fica dando lição de moral na gente? Não tô não, gente. Eu só tô tentando falar algo que eu falo para mim mesma, como resultado desse conhecimento que vem desse livro e de outros, para que a gente viva melhor. Porque quando você fica bem, quando eu fico bem, quando todos nós adotamos uma conduta melhor perante a vida, perante as pessoas, perante o meio, sabe o que acontece? A gente é mais feliz, a gente vive melhor. E o entorno, então a psicosfera, ela vai reverberar de uma forma positiva para todo mundo. Então o seu bem, você estar agindo bem e tendo coisas boas em retorno, é o meu bem também, né? Então é o bem de todo mundo. É isso. Beijo para você. Hoje é véspera de Natal. Feliz Natal para todo mundo. Namastê. Meu Deus interior reconhece o Deus interior. Eu desejo do fundo do coração que vocês lembrem, se hoje é a data de nascimento de Jesus, eu acho que não, acho que tudo foi trocado, mas que a gente lembre da mensagem do Mestre de amor, de compaixão, de libertação, porque a nossa prisão ela é mental. Então veio, né, nasceu um cara maravilhoso aqui e que se expandiu, se abriu, atingiu a libertação. Eu não sei como foi exatamente isso, existem correntes que falam de um jeito e falam do outro. Eu acho que ele estava apto já para ter esse conhecimento. Tem outros que dizem que quando ele veio já estava quase. Eu acho que as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou já estava livre ali e veio fazer alguma coisa aqui, enfim, não sei. Marcelo Cotrim, ele fala muito bem sobre isso, adoro o que ele fala. De repente dá uma olhada ali também, que vai ser legal. Mas o fato é que ele veio para ensinar a gente. Como é que foi do início, eu não sei. Então, aí a gente pega aquelas coisas um pouco fora de dogma, pega um pouquinho do que está na Bíblia e pega um pouco dos apócrifos, daqueles que a gente confia mais, do cristianismo primitivo. E eu acho que a gente vai ter um bem bolado. Mas se a gente também fechar os olhos e no silêncio ali entrar em meditação profunda e pedir esse contato, esse abrigo, a gente começa a ter essa sintonia com o Cristo. E aí ele consegue mostrar muita coisa pra gente. E a gente, de repente, vai renascendo essa parte ligada, né, ao Criador, ligada a Cristo, é o que as pessoas chamam do Cristo interno, tá bom? Muito obrigada por terem estado aqui
e desejo um Feliz Natal para todos vocês. Tchau, tchau. Fui. Boa noite.